A paz, queridos, estou trazendo uma palavra profética sobre o Salmo 65. Esse é o segundo estudo. Hoje nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. Mas antes de começarmos, eu queria te pedir para que você se inscrevesse no meu canal, acionasse o sininho para receber as informações, compartilhasse, fizesse um comentário, porque eu quero abençoar você. E esta palavra que eu estou liberando foi algo dos céus. De tempos em tempos, Deus me dá uma palavra profética. O que é uma palavra profética? Porque quando a gente lê a Bíblia, todos os princípios se aplicam aos que creem. Todos os princípios se aplicam àquele, que busca o Senhor, que entendeu o propósito da salvação. Então, nós temos um compêndio de mandamentos que o Senhor espera que vivamos e uma série de promessas que Deus tem para as nossas vidas. Mas tem algumas partes da palavra que quando você lê, te exalta, te faz com que seja distinto entre todas as outras. Ela como que salta aos olhos e o Espírito Santo começa a falar conosco. E essa palavra, quando eu li o Salmo 65, Deus falou comigo: este é o tempo que vocês irão viver. Então eu quero profetizar essa palavra, porque muitas pessoas que vão ouvir essa palavra vão também ter esse direcionamento do Espírito Santo e vão então receber, vão velar por ela e vão viver essa realidade. A gente sabe que os salmos são declarações de gratidão, de amor, não é? E muitas vezes constatando aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é. E neste Salmo 65 que fala da graça, favor, bondade de Deus sobre um ano de colheita farta. Mas a palavra que eu quero trazer nesses versículos descreve e fala sobre a grandeza de Deus. Nós temos que entender o quanto o nosso Deus é grande. Nós servimos a um Deus grande. Por isso nós temos que ter grandes expectativas. Não vamos diminuir a Deus, não é? Daquilo que pensamos de Deus ou na sua ação nas nossas vidas, porque Deus é o que é. Mas o que fazemos dele para as nossas vidas? Como vemos? Como agimos com ele? É a maneira como vemos, porque nós reagimos, não é? De acordo com aquilo que nós vemos e pensamos do nosso Deus. Então, Salmo 65, do versículo 5 a 8, diz assim: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso. Esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolida os montes, cingido de poder, que aplacas o rugido dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exaltar de júbilo. Aqui, Davi, quando ele vai agradecer aquele ano que Deus derramou da sua bondade, dando uma colheita tão extraordinária, ele começa a descrever a grandeza de Deus. E como eu disse aqui, como é que você vê a Deus? Se você não tem ideia de quem é o seu Deus, você precisa conhecê-lo através da palavra. Palavra inspirada, porque aqui, o que é que Davi diz? Ele diz assim: com tremendos feitos nos responde em tua justiça. Ó Deus, salvação nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Em outras palavras, Deus é aquele que responde com tremendos feitos. A grandeza e o poder de Deus se manifesta na forma com que Ele nos responde quando o invocamos. Então, creia que você tem um Deus grande, invoque a Ele, porque você vai ver esses tremendos feitos dele em sua vida. E aqui diz assim: porque Ele é o nosso Salvador, Salvador nosso, esperança dos confins da terra e dos mares longínquos. Quando ele fala dos mares longínquos, ele está descrevendo as nações da terra, ou seja, o Senhor é o Salvador de Israel, né? O homem, né? O Salvador, aquele Deus que
escolheu um homem, Abraão, e fez dele uma grande nação, e a partir dessa nação veio o Messias, que veio para as nações da terra. Então a gente percebe que Deus é grande. Deus é o nosso Salvador, Salvador de Israel e Salvador das nações da terra. E como a palavra descreve lá em Efésios, de nações ele fez um só homem. De povos, ele derrubou a parede de separação que havia. Que parede era essa? Havia uma parede de separação entre o povo de Israel e os gentios. Mas o que Jesus fez na cruz, ele derrubou essa parede de salvação e dos povos ele fez um só homem. Que homem é esse? É a igreja onde Cristo é o cabeça. Então, meu querido, você que faz parte da igreja de Cristo, entenda a grandeza de Deus para que você possa acioná-lo, para que você possa viver esses tremendos feitos na sua vida. E diz assim, que por tua força consolida os montes, cingido de poder, que aplacas o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, e os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Aqui descreve o poder de Deus sobre a natureza. A gente vê aqui que fala sobre o rugir dos mares, né? As tsunamis que tanto a gente teme, que vem e devasta tudo. O Senhor aplaca, o Senhor tem poder para dizer, cesse agora. Como Jesus fez, né, no Mar da Galileia, naquela tempestade, o que ele diz? Acalma, e a tempestade se acalmou. Deus tem poder sobre o ruído das ondas, o tumulto das gentes. Pode haver todo tipo de revolta, mas quando o Senhor decreta algo, se cumpre no momento da sua ordem, porque todos lhe obedecem, natureza, homens, mulheres, autoridades. A palavra de Deus diz que nosso Deus, o Deus grande, é aquele que exulta e que faz cair os reis. Não há ninguém, não há poder maior do que o nosso Deus. Então, entenda a grandeza desse Deus que você pode acionar e buscar. E aqui diz, todas as nações o buscam. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente, os que vêm do Ocidente, tu os fazes exaltar de júbilo. Ou seja, as nações reconhecem o poder do nosso Deus. Então, temos que reconhecer também. E tem um Salmo 95, de 3 a 6, que diz assim, porque o Senhor é o Deus supremo, Ele está acima de todas as coisas. É o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aqui diz assim, reconheça a grandiosidade de Deus, tema a Deus. Quando você entende que Deus é grande, você entende a sua como nós somos pequenos. E diante de um Deus grande, nós o tememos e queremos então responder favoravelmente e obedecer-lhe os mandamentos para que possamos alcançar o seu favor. E, em último lugar, diz assim, renda-lhe louvores, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele nos criou. Ele tem todas as coisas debaixo do seu comando, as nossas vidas, os nossos dias. Então, que nós tenhamos essa atitude de nos prostrarmos diante dele e declararmos, Senhor, o Senhor é o meu Deus e a ti sujeito a minha vida. Todas as coisas, tudo aquilo que eu estou passando, eu não sei se você está passando um momento de dificuldade, um momento de cansaço, um momento onde você quer desistir de algo, ou um momento que as aflições estão inundando a sua alma como uma nuvem escura. Deus está ministrando essa palavra para você e essa é uma palavra profética que diz, olhe para a grandeza do seu Deus, porque quando você entender o quanto Ele é grande e quanto nós somos pequenos, mas o quanto Ele nos ama
e o quanto nós podemos nos prostrar e nos render e buscá-lo, a gente entende o amor que Ele tem por nós, a ponto de tão grande Deus vir até nós, para que nós, através daquele que veio, Jesus, pudéssemos ir até Ele, a esse grande e majestoso Deus. Que você receba essa palavra de bênção e que você se aproprie como uma palavra profética e declare: eu creio no meu Deus, o Deus que é maior do que todos os deuses, não é? E aqui diz assim: porque eu creio que o Senhor é o Deus supremo, o Deus supremo, acima de todas as coisas, reina o nosso Deus, e a minha vida eu coloco nas suas mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nesse Deus grandioso e tudo mais Ele fará. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe.